pergunta que eu trago hoje é: ser ou não ser? Qual é a sua dúvida? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é para o Senhor? Ou você ainda está em dúvida a respeito disso? A Bíblia diz que Deus sabe muito bem quem Ele é. Uma ocasião, homens escolhidos por Ele para dirigir a saída do seu povo, daquela terra onde estavam escravizados, um deles perguntou assim: mas Senhor, quem eu vou dizer que o Senhor é? Quando eu disser que o Senhor me mandou e tal, eles: eu sou o que sou. Ele sabe exatamente quem Ele é, e a Bíblia afirma que não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Ele é imutável, Ele é, contudo que possa parecer um erro de gramática, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você disser para uma criança, Ele é ontem, você vai dizer que está errado. Deus é ontem, porque para Ele tempo não existe. Então a Bíblia diz: Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Graças a Deus, esse é o nosso Deus, imutável, rocha eterna, estável, nada pode alterar o nosso Deus. Mas a pergunta que fica: em nós? Será que eu posso ser aquilo que eu quero ser? Porque algumas afirmações filosóficas dizem assim: não, você consegue tudo, você pode todas as coisas, né? Decida o que você vai ser e você vai ser. Será que é assim que acontece? Você determina quem você vai ser e você vai ser aquilo? Ou será que nós nos condicionamos a aceitar aquilo que os outros pensam de nós? Ah, dizem que eu sou isso mesmo e eu não posso passar disso, e aceitamos essa limitação às vezes imposta, ou uma cobrança acima da nossa capacidade. Será que nós seguimos esta maneira de pensar? Será que nós somos aquilo que nós gostaríamos de ser? O que nós apresentamos, como nós apresentamos, como aquilo que nós somos, com autenticidade, ou apresentamos uma outra fachada? E se a gente pensar, quando nós escolhemos a roupa que nós colocamos, quando nós escolhemos o penteado que fazemos, quando escolhemos as coisas, não é? Normalmente, em grande parte, pesa aquilo que nós gostaríamos que os outros pensassem que nós somos. Mas a verdade é que, se tem alguém que tem uma opinião bem clara a nosso respeito, este alguém é aquele que sabe quem Ele é o nosso Deus. E a melhor afirmação que nós podemos fazer a respeito da nossa personalidade, o que ajudaria todo mundo nesta parte psicológica, é: nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não aquilo que nós afirmamos ser, não aquilo que outros afirmam que nós somos, não aquilo que tentam impor, dizendo vocês são isso e não tem outro jeito, mas nós somos aquilo que Deus, na sua palavra, afirma que nós somos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o suficiente para nós crermos que todas as afirmações que ali se encontram a respeito da nossa personalidade, da nossa individualidade e até da nossa, por que não dizer, coletividade, porque nós somos sim indivíduos, mas nós somos também, na ótica de Deus, corpo de Cristo aqui na terra. Então há muitas afirmações que a Bíblia faz a nosso respeito para nos ajudar nesse sentido. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para começarmos esta meditação na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11, Romanos 13, 11, encontrando, pode dar um amém aí. Glória a Deus, também serve, aleluia. Romanos 13, 11, Paulo registra o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo está fazendo aqui
afirmações a respeito da necessidade de nós mantermos a nossa linha de conduta e de nos lembrarmos exatamente quem nós somos. E curioso que ele começa dizendo: vocês conhecem o tempo, vocês estão vendo os sintomas, o que está acontecendo, nós vemos, olhando ao redor, olhamos para o mundo, olhamos para o planeta, olhamos para as coisas no reino espiritual e conseguimos imaginar algo do que está por vir e em que fase nós estamos daquelas coisas que a Bíblia diz que vão acontecer. Paulo diz: olha, vocês conhecem o tempo e já é hora de despertarem do sono. Há pessoas adormecidas em relação àquilo que elas são, aquilo que elas representam, aquilo que elas deveriam fazer, como elas deveriam agir. Há pessoas adormecidas, e esta afirmação se repete neste e em outro livro também, outra carta de Paulo, que nós vamos usar já já. Ele dá essa ênfase dizendo: cuidado para não ser surpreendido dormindo. Jesus, no ensinamento semelhante a esse, diz o seguinte: olha, se o dono da casa soubesse quando vem o ladrão, ele esperaria e faria guarda e não permitiria de jeito nenhum que esse ladrão adentrasse em sua casa. Essa é a afirmação que Jesus faz sobre quem conhece o tempo, sobre quem está vendo. E eu tenho certeza, olhando aqui para esta congregação e vendo, imaginando você à distância assistindo este culto, eu tenho certeza que você, se está ouvindo isto, é porque pelo menos você tem aí uma ideia de que em algum momento Deus vai pôr fim nisso tudo. Deus há de cumprir as suas promessas e enviar o seu filho novamente, não mais em uma manjedoura, não mais sem encontrar local para ele, como aconteceu na sua primeira vinda, mas agora vindo como o vencedor, aquele que vem para vencer, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que quando fala algo, aquilo que se cumpre. Até o universo foi criado pela palavra de Deus, e o Senhor Jesus é a palavra viva deste Deus. Ele é a palavra que veio a este mundo, se fez carne e habitou entre nós. Ele, Jesus, é quem conhece exatamente a nossa personalidade, quem nós somos. E é quando falamos a respeito dele, que nós descobrimos que não podemos ser encontrados desapercebidos dos acontecimentos. Os acontecimentos ao nosso redor tendem, curioso isso, quando as coisas acontecem e tumultuam o meio ambiente, isso tende a, em vez de nos deixar acordados, deixar dormindo espiritualmente, porque nós ficamos tão atentos para estas coisas do mundo físico, que nos esquecemos que nós estamos vivendo uma realidade mais real do que a realidade que nós vemos com os nossos olhos. Por quê? Como a Bíblia diz, essas coisas vão passar. Isso que você põe a mão hoje é sólido, você consegue delinear, descrever, desenhar, projetar, isso vai passar. Mas aquelas coisas que Deus afirmou, as coisas a que Ele se referiu do reino espiritual, essas vão se cumprir na totalidade e elas estão acontecendo. Então é necessário que nós enxerguemos além do que os nossos olhos podem ver. É necessário que nós avancemos em registrarmos no nosso íntimo exatamente quem nós somos e o que é necessário fazer ou deixar de fazer para continuarmos nessa caminhada de quem sabe exatamente quem é. Então eu convido você a virar as páginas da sua Bíblia mais à frente um pouquinho, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 1, e você vai acompanhar comigo algumas coisas que eu tenho que ser, e algumas coisas que eu tenho que não ser, porque a pergunta que eu fiz ao início é ser ou não ser. Qual é a sua dúvida? Vamos lá, Efésios 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A coisa é mais simples do que nós imaginamos.
O inimigo tenta confundir a nossa mente, tenta complicar as coisas, tenta trazer outros conceitos, dúvidas e coloca tantos questionamentos na nossa mente, e a Bíblia procura ser o mais simples possível para nos ajudar nesta linha de entendermos quem nós somos e o que é esperado de quem sabe quem é. Então Paulo se limita a dizer o seguinte: sejam imitadores de Deus, e isso como filhos amados. Ele diz: vocês são filhos amados. Você quer me ajudar aí? Dá uma olhadinha para o lado e diga para a pessoa que está, dá um sorriso, né? Você não vai ver através da máscara, mas você pode dar um sorriso e dizer: olha, você é um filho ou é uma filha amada de Deus. Bom demais, né? É bom a gente nós sabemos disso, mas às vezes parece que esquecemos, porque são tantas lutas, tantos problemas, que nós vamos nos esquecendo que somos filhos amados de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, Paulo registra que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é um filho amado de Deus. Glória a Deus. Claro, se já passou por aquela experiência que a Bíblia diz que todos nós temos que passar. Já em João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam a Jesus, todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que em algum momento recebeu a Jesus. Como assim recebeu? Paulo explica. Ele diz que quem com a sua boca confessa Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É assim que nós nos tornamos filhos, arrependendo-nos de quem nós éramos, do pecado que nós cumpríamos, do pecado que nós praticávamos, e aceitando agora a direção, a condução de Jesus na nossa vida como Senhor. Glória a Deus. Aí nós sabemos quem somos. Somos filhos amados, e Paulo diz: filho amado é imitador de Deus. Jesus disse isso: deixe-vos exemplo a ser seguido. Ele nos ensinou coisas a serem feitas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador, mas no agir, no procedimento, Ele diz aquilo que nós devemos fazer quando Ele o faz, dando o exemplo para nós. Então, quando Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, ele sabe do que ele está falando. Versículo 2 continua nessa linha de raciocínio e diz: e andai em amor. Você é uma pessoa que anda em amor. Andar em amor é andar nele. Ele é amor, Deus é amor. É andar nele, é amá-lo, é segui-lo. A Bíblia diz que quem anda no Espírito jamais sequer satisfará a concupiscência da carne. Nós temos que estar andando neles. Você é um filho amado, chamado para andar no Senhor. O que é esperado de mim? Que eu seja quem a Bíblia diz que eu sou, que eu haja como filho amado, que eu lembre disso, que eu procure imitar a Deus, andando em amor. Glória a Deus. Andando em amor. Como? Como Cristo nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto, a ponto de entregar-se a si mesmo. Ele deu um exemplo e diz que nós devemos nos amar uns aos outros desta maneira, amar-nos como a nós mesmos. E o exemplo, o referencial é o amor de Cristo, que se entregou por nós. Então Paulo diz: andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em Romanos capítulo 12, Paulo lembra que: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregar-nos a Ele é algo que nós fizemos lá atrás, no dia da nossa conversão, mas é algo que é repetido diariamente na vida de quem sabe quem é, sabe o que está fazendo aqui, sabe para onde está indo, sabe que é um filho amado de Deus. Antes de Jesus partir, Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês.
Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar este lugar, e quando eu estiver preparado, eu vou voltar e vou receber vocês, meus amados, meus remidos, vou receber vocês para que vocês estejam aonde eu estou. Glória a Deus. Imitar a Deus, andar no caminho de amor, entregar-se por Ele e exalar este aroma suave. Crente que é crente, aonde está, faz o ambiente cheirar bem. Você já entrou em lugar que você diz: isso aqui está cheirando mal? Levanta a mão, já eu também. E às vezes não era cheiro que o nariz detectou, não. E está cheirando mal esse negócio. Isso aqui eu já vi, isso vai terminar mal. Como seria bom se o mundo entrasse aonde nós estamos e dissesse: puxa, mas que ambiente cheiroso, que ambiente agradável, que coisa boa estar aqui. Nós temos feito o possível para criarmos este ambiente, e vamos continuar, nos lares, aqui mesmo, tem coisa vindo pela frente aí, sempre para que as pessoas gostem de estar na presença do Senhor e entendam que isto é próprio de quem ama ao Senhor, de quem imita ao Senhor, quem sabe quem é, o que está fazendo aqui e para onde está indo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, versículo 1, versículo 2, e agora pule um pouquinho lá para o versículo 4, finalzinho do versículo, diz assim, olha, versículo 4, porque ele diz: não façam isso, não façam aquilo, pelo contrário, ações de graças. Ele fala que não tem que ter conversação de um tipo nem outro, mas que haja ações de graça. Quem sabe quem é, na presença de Deus, está, preste atenção, meu amado, constantemente agradecido e agindo como quem é grato. Agindo como quem é grato. Isso aqui é ações de graças. Ação de gratidão. Ação de quem é grato. Ações de graça são atitudes, são atos da nossa parte que demonstram que nós temos motivos para sermos gratos, e não é gratos à natureza, não é gratos ao nosso país, não é gratos ao clima, não é gratos ao universo. Nós somos gratos especificamente àquele que nos criou e quem nos salvou e que designou-nos como filhos amados dele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, gratidão é algo esperado por Deus. A Bíblia diz: e sede agradecidos. Até quando vamos orar, Paulo, quando ensina lá numa outra passagem, ele diz o seguinte: olha, se estiver precisando de alguma coisa e tal, vá para Deus, e vá com ações de graças. Vá, faça dessa maneira. O salmista Davi também diz que nós entramos na presença dele com hinos de louvor, com gratidão, com ações de graças. Tem gente que acha que entra na presença de Deus com muito dinheiro de oferta, porque foi ensinado assim. Alguém foi lá e disse: oh, se você der mais, Deus vai fazer mais por você. Não existe essa lógica. A Bíblia diz claramente, meu amado, que se você quer entrar na presença de Deus, o requisito mínimo, o requisito que é condição sine qua non, é gratidão. Gratidão é o que nos recebe na presença de Deus. É com hinos de graças, com hinos de gratidão, com cânticos de gratidão. Por isso que a gente procura, antes de uma mensagem, temos um tempo de cantarmos e tal, para ver se aquilo já vai estimulando a pessoa a lembrar-se das boas coisas que Deus fez, de como Ele é amoroso, maravilhoso para com a pessoa, e ela vai entrando naquele clima de adoração, de gratidão, e quando a palavra vem, ela já está pronta para ser mais abençoada ainda por Deus e pela sua palavra. Glória a Deus. Então citamos aí esses 3 versículos neste texto sobre quem nós somos e quem devemos ser. Agora ele também diz o que nós não devemos ser, e é muito próprio para os dias que nós estamos vivendo, que nós leiamos isto. Primeira afirmação daquilo que nós não somos, então ser ou não ser, está no versículo 3. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. A palavra traduzida por impudicícia aqui no grego é porneia. É tudo o que se refere à impureza, à fornicação, tudo o que é ligado à sensualidade fora do ambiente do casamento, como a Bíblia determina, entre um homem e uma mulher. Agora tem que dizer homem e mulher natural, porque agora inventaram de transformar e tal. Enfim, o que Deus abençoa é a união de um homem com uma mulher. E tudo que está fora disso, casados, unidos diante de Deus, tudo que está fora disso está incluído nesta palavra. Então o que a Bíblia diz? Isso aí nem se nomeie, nem se mencione. Deveria nem se precisar falar disso, de ser tão óbvio, mas nos nossos dias, nós ouvimos tanto falatório daqui e de lá. Mas fulano disse isso, mas o teólogo tal disse aquilo, a pastora tal falou não sei o quê, e a igreja tal já está não sei o quê, e a gente fica ouvindo tanta coisa que vem ou não vem uma dúvida? Mas a Bíblia diz, a Bíblia não muda, ela é imutável, ela é quem diz quem você é, ela é quem diz de quem Deus espera que você seja, ela que fala do seu procedimento, e ela diz, nem se mencione, quiçá ser o que nós não devemos ser. Então aqui diz o seguinte, impudicícia e toda sorte de impureza do coração. Deixa eu dizer para você, querido, pornografia longe do seu computador, dos seus papéis, longe da sua conversa. Verdade. Relacionamentos íntimos, como eu disse, fora do casamento, longe. Nessa de vivermos dias aí em que parece que você vai ser taxado de homofóbico se você falar disso. Não, estou falando de Bíblia. As pessoas esquecem que não é só um relacionamento de um moço com um moço, ou de uma moça com uma moça que a Bíblia condena. Ela condena de um relacionamento de um rapaz com uma moça fora do casamento. E parece que, não, pode tudo, até isso estão fazendo. Não existe esse negócio de até isso. Se você escolheu, se você decidiu, se você o convidou, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, nem se nomeie, que não passe na mente a possibilidade de que isso esteja longe do seu vocabulário, toda impudicícia ou porneia e toda sorte de impurezas. E aí ele vai para a cobiça também. É fácil a gente olhar para as atrocidades e para os roubos, para as coisas que estão acontecendo, mas querido, isso é mundo, isso é raça humana, isso é homem caído. Não fique espantado com isso. Tem que ficar espantado quando isso começa a vir para a sua ideia, porque isso você não é. Aqui diz que cobiça nem sequer se nomeie no meio de vocês. Cobiçar o dinheiro que outro tem. Lá no Antigo Testamento já dizia cobiçar os bens do próximo, a mulher do próximo. Nem ideia sobre isso. Cobiçar a posição, cobiçar a fama do outro, cobiçar o lugar do outro. Isso não é algo que deva ser nem preocupação nossa, nem se nomeie no nosso meio. E eu quero de novo afirmar, você faz parte do povo que busca andar dessa maneira. Isso é um privilégio, isso não é um mérito seu, isso não é uma premiação, isso é um privilégio que Deus deu de mão beijada para você, simplesmente porque um dia você disse, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor entre e transforme a minha vida. A partir desse momento, impudicícia e cobiça não devem nem ser mais assunto de conversa, pode ser de pregação, de ensinamento, de conselho, aí sim, ou de análise, opa, isso aqui pode estar beirando a cobiça, isso aqui pode estar chegando perto disso, então vamos nos manter distantes do precipício. E aí ele diz, como convém a santos, glória a Deus, convém a santos.
há um versículo que a gente toma como referência para nós aqui: a santidade fica bem a tua casa, Senhor. Convém que nós o louvemos, convém que nós o adoremos, convém que nós andemos em santidade. E quem anda dessa maneira, a estes convém nem sequer nomear toda sorte de impureza, de impudicícia ou cobiça. Louvado seja o Senhor. Adiante, tem mais para falar sobre isso. Esse foi o versículo 3, veja só o 4. Nem conversação torpe, não gaste saliva falando demais aquilo que não traz nenhum resultado bom e prático. Jogar a palavra fora. E ainda mais quando é de zombaria, quando é para prejudicar alguém, palavras torpes, palavras sem valor, conversação desse tipo não deve fazer mais parte do nosso vocabulário. A gente percebe na vida das pessoas, logo que se convertem, ainda trazem uma bagagem muito grande daquilo que estavam acostumadas a falar, palavras, né? A gente já ouvimos testemunho de pessoa dando testemunho aqui, é por isso que não dá mais testemunho domingo à noite, porque agora é transmitido, né? Então, mas já vimos pessoa dando testemunho e falar palavrão no meio do testemunho, porque ainda era recente a conversão, e a pessoa soltou assim: Deus do céu, misericórdia, né? E a gente fica naquela, e agora? Faz ele parar, faz voltar, até fica quieto, faz de conta que não foi nada, né? Bota pano quente em cima, porque ainda estava no vocabulário da pessoa. Mas, à medida que o tempo vai passando, nós descobrimos um palavreado que agora é edificante, que é transformador, sabe aquele aroma agradável que o outro texto falava? É isso que a gente começa a descobrir. Você passa a ter o que falar, você passa a ter o que acrescentar, você passa a ter opinião. Não lida nos boletins, nos jornais, na internet. Não repita esta opinião. Repita a palavra de Deus na sua vida. Sabe o que vai acontecer? A própria Bíblia afirma que a palavra de Deus não volta para Deus vazia, sem fazer na sua vida aquilo que agrada a Deus e sem prosperar na sua vida naquilo para o que esta palavra foi designada pelo próprio Deus. Habitue-se a falar de acordo com a palavra de Deus. Eu posso no meu trabalho, sem usar um versículo bíblico, porque tem gente que confunde, não é? E aí fica aquele camarada incômodo, porque não sabe falar de outro jeito. Aprenda no seu palavreado, no seu dia a dia, na maneira de tratar as coisas, usar princípios bíblicos, e você não precisa necessariamente citar a referência bíblica a qual você está se referindo, lá no seu trabalho. Mas você pode tratar bem as pessoas, você pode responder pensando antes, porque a Bíblia diz que é assim que nós fazemos. Você pode procurar uma explicação melhor para aquilo que está acontecendo. Você pode se lembrar de quem você é, e pode lembrar-se que você tem palavras edificantes na sua boca. Glória a Deus. Então ele diz aqui, olha, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, esse negócio de gozação, uma coisa é uma brincadeirinha, um com o outro aqui entre amigos e tal, mas aquele negócio, brincadeira é boa, piadinha é boa quando todo mundo dá risada. Quando ela começa a entrar na ofensa, alguma coisa vai mal, virou chocarrice. Então a gente pode, por exemplo, com o Alfredo eu tenho uma certa intimidade, que eu não tenho, por exemplo, talvez com o Fábio. Chegou, não tem tempo, né? Às vezes não foi tanto tempo assim, ou com outro, né? Enfim, talvez com o Marcelo, lá, com o Marquinhos e tal, e talvez com outro aí não tenha chegado nesse ponto. Então a gente tem que saber qual é o limite. Agora, quanto mais quando se refere a coisas espirituais. Para o que é que eu vou perder tempo? Se, como dizia lá outro texto, eu conheço o tempo. Sei que o tempo está minguando. Sei que hoje é o dia sobremodo oportuno, o dia de salvação. Sei que hoje é o tempo próprio de eu proclamar as verdades do Senhor. Então eu preciso começar a substituir este meu vocabulário, me preparar antes. Pastor, eu não sei o que dizer. Comece a preparar. Pense antes. Quando você é convidado lá no seu trabalho ou na sua escola a apresentar um trabalho, você não vai preparar o trabalho? Você chega a se preparar? De jeito nenhum.
Vai preparar, é a mesma coisa. Você tem um trabalho a fazer, você foi empregado, e o salário é o maior salário do universo, você foi salvo. Nada mais justo do que nós substituirmos aquilo que nós não somos. Conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, como falamos, ações de graças. Eu fico triste quando encontro cristãos que entram facilmente nesta conversa do falatório, da reclamação, do chororô. Como é fácil nós entrarmos. Todos nós corremos esse risco, mas todos nós deveríamos lembrar de quem nós somos e que nós fazemos parte do time grato, do time agradecido, do time que sabe que isto aqui vai ficar para trás, que isso aqui não é o local para nós criarmos raízes, que nós somos peregrinos aqui e que somos cidadãos dos céus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Este foi o versículo 4, mas tem mais, veja só o 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de... Não, deve estar errado isso. Não pode ser nem um pouquinho, pastor. Se você é herdeiro, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz isso ou não diz? Muito bem. Aqui a Bíblia diz que nenhum desses herdeiros, nenhum deles, é alguém que seja incontinente, impuro, avarento. Sabe o que é avareza? Fez o sinal da mão fechada, né, no Alfredo. Enfim, é aquele negócio de viver por dinheiro. E aqui diz que a avareza é idolatria, porque o Deus passa a ser o mamon, a riqueza personificada como Deus na vida da pessoa manda. E a avareza se torna visível. Não estou dizendo que você não deve economizar, deve sim, deve fazer os seus planos, deve pensar na família, deve deixar de gastar numa coisa ou noutra, sem sombra de dúvida. Mas eu me lembro de um colega, eu tinha um amigo, espero que ele não esteja ouvindo isso, mas aí depois passaram-se anos, depois que a gente entrou no trabalho, né, no emprego, nós tínhamos um bom emprego, né, e ele era do nosso grupo, e alguém perguntou, mas o que esse cara faz com o dinheiro que ele ganha? Porque ele tinha um carrinho, aqueles poisézinhos, sabe, bem antigo e tal, né, que ficava andando para lá e para cá, enquanto os colegas diziam, comprei um carro tal, e etc, troquei de carro, e estou pensando no apartamento e tal, e ele morava na casa da mãe e tinha o poisézinho dele. E a gente ficou pensando, e era desse tipo, vai guardando, não sabe para quê. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse tipo de coisa? Tem uma ocasião lá que tem um camarada que diz assim, agora eu construí um celeiro enorme. E ele fala para a sua alma, alma, agora você pode ficar tranquila. É ou não é? E aí uma voz fala para ele assim, você é louco, porque hoje à noite a sua alma vai ser pedida. E tudo isso que você guardou é para quem? Para quem? Eu tinha um pastor muito engraçadinho que diz assim, mulher, começa a usar aqueles talheres que você ganhou de casamento, porque senão a outra vai usar. Quando você morrer e seu marido casar de novo, que vai usar é a outra. Aquela roupa de cama, usa você. Mas isso é outro assunto. Enfim, não deixe que esse negócio te trave, porque você não é mais desse tipo. Não vai ser um gastador, não vai ser o filho pródigo que vai e acaba com tudo rapidinho, não. Mas não deixe que o cifrão mande na sua vida. Então ele diz, olha, incontinência, impureza, avareza, que é a idolatria. Ninguém que tenha isso tem herança no reino de Cristo e de Deus. Querido, a Bíblia não muda. Ela não precisa ser revista, porque vai ver que as palavras não eram bem essas, não, são exatamente estas. Eu quero perguntar para você, você tem herança no reino de Deus? Tem? Levanta a mão. Tem, graças a Deus. Espero que você tenha uma herançazinha por aqui também para receber e tal, mas essa do reino você não pode perder. E
E quem tem herança lá, a contrapartida é: se afasta dessas coisas. Ser ou não ser? Qual é a sua dúvida? Quer ir adiante? Pastor, já chega, está doendo esse negócio aqui, né? Vamos ver aqui, versículo 6. O que você não é. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que existe de ondas de palavras vãs por aí, como se aquilo fosse resolver a situação do ser humano, isso é palavra vã, é palavra vazia, é palavra que não resolve, soluções que não são soluções. Diz aqui: ninguém vos engane com palavras vãs, sejam elas espirituais ou materiais, físicas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, sobre estas coisas, ou por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque aquele negócio de engano, de mentirinha para lá e para cá, de influência inadequada para lá e para cá, você tem boas palavras, você cheira bem, você aonde entra, foi convidado a entrar para transformar o ambiente para a glória de Deus e para a salvação daqueles que estão naquele espaço. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que maravilha, como a Bíblia é prática, e como a Bíblia é direta, como ela é absoluta, como ela é contundente nessas afirmações, aleluia. Ok, por isso é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e você é obediente. Versículo 7, junto com esse: portanto não sejais participantes com eles. Você, o que é e o que não é, você não é participante destas coisas. Gente que usa palavras vãs, gente que engana as pessoas, e sobre quem vem a ira de Deus, filhos da desobediência. É por isso que a Bíblia incomoda. É por isso que as pessoas querem mudá-la. É por isso que não gostam muito de quem fica falando esse livro. Esse livro tem 2000 anos, não vale mais do que... Preste atenção. Não sei qual é a emissora que você está assistindo, não sei quais são os comentaristas que você está ouvindo. A Bíblia é mais correta, mais válida, infinitamente mais válida do que qualquer palavra de qualquer um deles. Seja ele da posição que for, e você não se rebaixa a andar de acordo com essas palavras vãs. Eu disse no início do ano, e vou até o fim nisso, vou levantar o seu moral, vou fazer você lembrar de quem você é, para você não se rebaixar, se tornando partidário, não sei com quem, ou não sei com outrem. Você é mais do que isso. Louvado seja o Senhor, aleluia. Quer ver mais? Versículo 11, dá uma olhadinha. Não sejais, você não é, cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não participe das obras das trevas. Sabe aquele negócio? O negócio está ficando aqui complicado. Sai de perto. Não participa. Mantenha distância. Até um versículo diz assim, olha, tem paixões da mocidade, a Bíblia diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade. A gente mantém distância. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não é assim? Não se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que ele fala. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em vez das palavras vãs, em vez das chocarrices, em vez daquelas coisas que são de enganação, você tem palavras de verdade que não passam, que são verdadeiras hoje, como foram quando foram proferidas, e que nunca deixarão de ser a verdade que são hoje. Do que é que você vai encher o seu vocabulário? A Bíblia fala daquilo que o coração está, a boca fala daquilo que o coração está cheio, é o que a Bíblia afirma.
encha o seu coração da palavra de Deus, e não destas coisas, não se torne cúmplice das obras infrutíferas das trevas, é o que diz aqui, elas não dão fruto. Agora você foi chamado para dar fruto. O que é que Jesus disse? Olha, aquele ramo que está em mim produz fruto. Vem o agricultor, que é o pai, poda para que ele produza mais fruto ainda. Todo aquele que não produz fruto, ele corta e joga no fogo, porque não tem validade. Não é difícil. É simplesmente crer, acreditar, aceitar isso antes do que outras coisas que você está ouvindo. Permitir que essas palavras entrem. Jesus uma vez falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Deixe a palavra de Deus fluir, entrar, produzir e trabalhar em você, e quando ela sair, vai abençoar ainda outros, porque não vai sair para deixar de habitar em você, vai sair para reproduzir. Deus seja louvado, graças a Deus, porque Ele tem feito isso. E versículo 18, para completar as coisas que você não é, diz aí: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero encher um pouquinho mais isso aqui. Não é só o vinho, é tudo aquilo que tira a razão do homem, tudo aquilo que tende a tirar a capacidade de reflexo, de raciocínio, tudo aquilo com que as pessoas se envolvem. É claro que aqui está falando do vinho, da bebida forte, mas você pode ampliar isso para tudo aquilo que você se envolve, que tira a sua capacidade de raciocinar. Tudo aquilo, seja uma filosofia, por exemplo, se você deixa aquele negócio entrar de tal maneira que você já não lembra mais das palavras de Deus, do que ela diz a seu respeito, aquilo é uma embriaguez espiritual. Se você se envolve com um tipo de espiritualidade que afasta você do Deus vivo e que faz você crer em outras coisas, em outras influências, você está sendo dominado por isso e já não tem mais a capacidade de refletir na palavra de Deus, está entregando o direito que você tem de pensar e tomar decisão. Quando você se envolve nesse tipo de palavreado que diz aqui, você começa a se envolver naquilo e a sua língua começa a falar aquilo, você voluntariamente está entrando num ambiente de deixar de crer naquilo que a Bíblia diz que você é. Tudo aquilo que nós permitimos que entre e que mande na nossa vida, a avareza, diz lá que é idolatria, e que determine como nós vamos agir, quem nós vamos ser, tudo isso se enquadra na mesma categoria dessas coisas que Paulo está dizendo aqui, que isso não seja presente na vida de vocês. Então, quando ele encerra falando da bebida, não é porque a bebida, o mais importante vem no final, ou então porque é menos importante, não, é porque ela fecha a ideia de coisas para as quais você perde o controle. Palavras vãs, chocarrices, impudicícia. Quando a pessoa se envolve nessas coisas, coisas que não convêm. Droga é a mesma coisa. A pessoa começa a se envolver, não, eu tenho controle, eu uso e não uso quando eu quero. Na primeira e na segunda vez. Depois ela pensa que ela faz isso, e depois ela está completamente dominada. A gente tem internado pessoas aqui, tem ajudado pessoas e vemos a dificuldade que é tirar aquele domínio, aquela mentira que entrou e a pessoa passou a acreditar: não, eu sou isso mesmo, eu sou dependente, não tem jeito, eu vou continuar assim o resto da vida. Como é difícil, mas por que deixou entrar? E assim, deixa eu olhar, moço, moça, é assim que acontece quando se envolvem fisicamente um com o outro, sem terem declarado diante de um juiz de paz, diante de um pastor e diante de Deus, que se comprometem a viver uma vida, toda ela até o final, juntos, para que Deus faça naquele casamento, naquele casal, aquilo que Ele prometeu que faria. Que isso nem se mencione no meio de vocês, é o que diz a palavra do Senhor. Versículo 20, mais uma vez para completar: façam isso tudo, dando sempre graças por tudo
a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você chamou Ele de Senhor, confessou como Senhor de sua vida, seja grato por tudo. Em tudo, Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco, para convosco. Em tudo dai graças, sede agradecidos. Não preciso dar graça e obrigado porque o dedão está doendo, não é isso que está dizendo a palavra. É em qualquer situação, ele diz sempre, dando graças por tudo que Deus tem trazido ao seu conhecimento, o que Deus tem acrescentado à sua vida, o que Deus tem permitido que chegue, aquilo que Deus tem trazido ao seu conhecimento, pela sua palavra, pelos seus amigos, por aqueles que são os bons influenciadores. Maus influenciadores é o que mais se multiplica por aí. Bons influenciadores você só encontra dentro da igreja que vai para o céu. Por que, pastor, tem igreja que não vai para o céu? Não, tem gente que acha que é igreja e que não vai entrar lá. Jesus falou isso. Mas no meio do povo que está se preparando para se encontrar com Ele, você encontra as boas palavras, os bons conselhos, a boa lembrança, e você tem sempre motivo redobrado e renovado de dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós vemos aí, o pastor orou até, nós vemos um país tentando sujeitar o outro, mas já não precisa ir longe. Nós vemos uma linha política, partidária, ou outra, tentando sujeitar as pessoas, com aquilo que eles apresentam. Você está sujeito a Deus, você entregou a sua vida nas mãos dEle, amém, meu querido? E isso te leva a um patamar elevado, não te faz rebelar-se contra a nação, senão o contrário, nunca vai nos tornar cidadãos ainda melhores do que se nós fôssemos aqueles pobrezinhos limitados ao que estas doutrinas ou linhas de pensamento, de política e de administração tentam apresentar para nós. Você é mais do que isso. Você é ou não é? Ser ou não ser? Qual é a dúvida? E eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo e a dizer: Deus, obrigado porque a Tua palavra me mostra exatamente quem eu sou. Pode ficar de pé. Você que está à distância, participando também deste culto, faça isso, faça a sua oração e diga o quanto você é grato, porque a Bíblia sempre lembra você de quem você é. Gostaria de convidar você que está aqui no templo a chegar à frente, fazer a sua oração aqui e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou, eu sei onde eu estaria hoje, eu tenho uma ideia, eu faço uma ideia quando eu vejo meus amigos, quando eu vejo os meus familiares, quando eu vejo a minha vizinhança, eu tenho uma ideia de onde eu poderia estar se o Senhor não tivesse entrado. E obrigado porque hoje, mais uma vez, o Senhor me lembrou um pouquinho daquilo que a Tua palavra, que não falha, diz que eu sou. Então venha fazer uma oração de gratidão, em tudo dai graças. Venha dizer a Deus o quanto você é grato, porque Ele te faz lembrar quem você é, para o que você foi chamado, para onde você está indo, e que maravilhas Deus tem pela frente para você. Obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pela Tua palavra, que não volta vazia. Obrigado porque o Senhor nos lembrou mais uma vez que nós somos mais do que tentam nos impor, tentam nos dizer que nós somos, muito mais do que o inimigo tenta dizer que nós somos. Obrigado, Senhor, porque a verdade é a Tua palavra, que não pode mentir. Obrigado, Senhor, porque hoje à noite, mais uma vez, a verdade da Tua palavra veio nos lembrar quem nós somos e quem nós não somos. Ajuda-nos a sempre termos isto em mente, Senhor, e rejeitarmos toda provocação, seja ela de origem humana ou espiritual das trevas, que nós sejamos preparados para resistir no dia mau, para resistirmos ao inimigo e sermos vencedores. Por isso hoje nos sujeitamos a Ti, nos rendemos a Ti, e mais uma vez afirmamos que Tu és o Senhor das nossas vidas, e que nós somos aquilo que Tu dizes que nós somos, filhos amados de Deus, de quem nós queremos continuar sendo imitadores,
diariamente, constantemente. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.